Bom dia, amigos despolarizados. O Laranjão. O Laranjão, como sempre, se metendo em tudo, né? Ele agora se acha o dono do mundo. O narcisista Laranjão agora resolveu meter o topete na justiça brasileira. E aí os bolsonaristas aproveitam para comemorar, né? Porque bolsonarista, eles vivem de esperança, de factoides, de coisas que vão acontecer, e eles alimentam, né, toda a rede bolsonarista de fake news, de histórias inventadas. Isso mantém a rede ativa. Então eles vão criando fatos e mantém o seu rebanho ali aguerrido, acreditando na causa. Isso é uma estratégia de manter o pessoal ali na luta. Então agora veio o Bananinha, foi em missão, ele deixou praticamente o mandato dele aqui no Brasil e foi para os Estados Unidos para conseguir alguma coisa lá do Laranjão, do Trump, né, para interferir, para criar uma narrativa, criar um factoide e ser usado isso até no Congresso como uma pressão externa contra a perseguição, como diz o Laranjão. O B, o Mico, ele está sendo perseguido pela justiça brasileira, ou pelo governo que está no poder agora, que foi eleito, governo adversário ao B, e agora está perseguindo, interferindo na justiça para perseguir o B. Quer dizer, isso é uma grande narrativa. Todo político, quando está com um processo por crimes cometidos, ou suspeitas, ou denúncias de crimes cometidos, quando ele está enrolado na justiça e começa a usar o discurso perseguição política. Isso é natural, isso é estratégia política. Aí ele começa a usar esse discurso e toda a sua rede de políticos que o apoiam começa a martelar a mesma narrativa. E isso nós vimos com o L. O L que foi pego flagrado lá nos crimes, com a Operação Lava Jato, que descobriu tudo e mostrou para o Brasil, aí começou aquela ladainha, martelando. Perseguição política, aí os apoiadores começam a repetir isso, e a grande massa que fica no meio escutando é aquela história. Uma mentira repetida milhares de vezes acaba se tornando, na cabeça das pessoas, uma verdade. Então é a narrativa. Então isso foi feito para criar essa narrativa, para deixar o rebanho bolsonarista ali ativo, confiando que algo vai ser feito. E aí os políticos vão repetir essa história agora de perseguição política, e que o mundo, com o Laranjão à frente lá fora, está de olho nisso e vai pressionar sobre isso. Então, quer dizer, para o bolsonarismo isso aí é uma vitória. O que o Laranjão fez, cumprindo com o Bananinha que correu atrás para isso ser feito. Não é? Mas isso não vai dar em nada. O medo aqui é o Centrão, sim. O Centrão que pode fazer alguma coisa, porque o Laranjão não tem poder para fazer nada. Ele vai invadir o Brasil? Se o B for condenado, ele vai invadir o Brasil por causa disso? Não pode fazer. Ele pode usar o que ele tem, a tática dele, ameaçar com tarifas, ameaçar lá o cabeça de ovo, o X do STF que vai condenar. Mas o X, o cabeça de ovo, não vai condenar o B sozinho. Vai ser a turma do STF que está julgando isso daí. Então, quer dizer, vai ter que perseguir todos os juízes que condenarem o B. Então, o medo, sim, o meu receio é o Centrão, esse sim, de fazer um grande acordo com o L, com o STF, que o STF é Centrão, é controlado pelo Centrão, e querer livrar a barra do B, porque foi livrado lá o L lá atrás também, pelo Centrão que estava envolvido na Lava Jato. Então limpou a ficha. Limpou não, porque foi rasgado o processo. Rasgou o processo do L, o L está solto e hoje está na presidência. Então pode ser feito o mesmo para o B, porque o B ajudou a soltar o L lá atrás. A gente tem falado sobre isso, indicando ministro, indicando um PGR do Centrão, que acabou com a Lava Jato, indicando um ministro que levou lá na casa do T, do advogado supremo do L,
para receber a bênção e fazer um grande acordo. E esse ministro ajudou a soltar o L. Então o B está envolvido. Então o medo, o receio é esse, o Centrão fazer outro grande acordo de impunidade e deixar o B e sua família livres. Tá? Aí vem o outro lado dessa moeda. Quando o topetudo, o topete laranjão, enfiou o topete na justiça brasileira agora, aí o L veio responder sobre a soberania do país, que não precisa de ninguém se metendo aqui nos assuntos internos do país, como fosse o imperador do mundo, né? Que o laranjão, ele se sente o imperador do mundo, o narcisista, ele cresce, ele enche o peito sobre isso. É um grande infantil, um adolescentão, parece o laranjão nas redes sociais e tudo mais. É aquele besterol de sempre, aquela palhaçada. Porque o mundo hoje está dominado por essa palhaçada na política. Né? Os palhaços chegaram ao poder e fica toda essa palhaçada, esse teatro aí, essa coisa de internet, de rede social, é like para lá, like para cá. Um grupo apoia um lado, outro grupo apoia o outro, quer dizer, todo mundo brigando pelos palhaços ali, aquele show que a gente vê, essa coisa ridícula, medíocre, que a gente tem acompanhado. Aí o L veio criticar então, claro, ele é o presidente da nação, o líder da nação hoje foi escolhido, apesar de ser ex-presidiário condenado, mas ficou livre e hoje é o presidente do país, tem que falar em nome do país. E ele fez uma palavra boa sobre soberania do país nesses assuntos. Só que, quando ele critica o Laranjão, o que ele fez? A mesma coisa que o Laranjão está fazendo. Ele fez isso na Argentina na semana passada. O L foi na Argentina. A Cristina lá foi condenada por corrupção pela justiça argentina. Um caso de soberania argentina. Aí o L foi viajar, é amigo da Cristina. Ele lá dentro do país, uma visita oficial, recebido pelo presidente argentino. E ele vai lá visitar a Cristina, condenada em prisão domiciliar, e levanta a plaquinha, Cristina livre, como a Cristina fosse perseguida política e tudo mais. Quer dizer, dentro do país da Argentina, em solo argentino, criticando a justiça argentina, fazendo pior do que fez o Laranjão, que fez lá dos Estados Unidos. Lá de cima, ele soltou somente uma mensagem nas redes sociais. Quer dizer, o L não tem moral nenhuma para criticar o que está fazendo o Laranjão, porque fez a mesma coisa semana passada e até pior em solo argentino. E é isso, pessoal. E segue a nossa política da palhaçada, da mediocridade, esse show de horrores que a gente acompanha. Acho que é uma das piores fases assim, da humanidade recente, né? E a gente vê tanto palhaço medíocre, incompetente, comandando grandes países, quer dizer, e no lado democrático, no lado ocidental, essas pessoas chegando ao poder pela escolha da massa, da população, das populações de vários países. Isso que é triste, para ver o nível dos escolhidos reflete a qualidade de quem escolhe. E assim caminha a humanidade. Esperamos dias melhores que vêm. É isso aí, pessoal. Uma boa semana a todos. Vamos continuar na luta.